Graças a Deus por essa oportunidade. Você sabe que eu acordei hoje, logo cedo, debaixo de um edredom quentinho, e comecei a pensar como Deus é bom, como Deus tem cuidado de nós. Como é gostoso nessas manhãs frias você poder ter uma cama e um cobertor quentinho para se aquentar, não é verdade? Dá até preguiça de levantar, porque sabe que o vento está esperando na rua. Mas eu louvo a Deus por isso, por esse cuidado de Deus, por esse amor com que Deus tem cuidado de nós. Quero compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã, ainda trabalhando a questão de um só coração no cuidado, o tema. Quero falar nessa manhã no cuidado de Deus na solidão. Texto que iremos meditar nessa manhã, 1 Samuel capítulo 22, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que o meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique nesse lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém. Palavra do Senhor. Meus irmãos, foram ocupados 4 capítulos desse livro de 1 Samuel, do versículo 21 a 24. O escritor dedicou 4 capítulos para relatar a fuga de Davi da perseguição de Saul. Então, 4 capítulos foram dedicados para relatar a fuga de Davi, porque Saul queria matá-lo. E segundo os historiadores, essa fuga durou aproximadamente 10 anos. Imagine por 10 anos você fugindo, se escondendo, né? Com aquele pensamento: será que vou morrer hoje? Será que vou conseguir escapar? E durante esses 10 anos, Davi se escondeu em desertos, em cavernas, buscou abrigo com sacerdotes, no templo, dos mais diversos lugares que você pode imaginar. Davi buscou refúgio e abrigo para se esconder da fúria de Saul. Então nós chegamos aqui no capítulo 22, que relata que Davi se exilou na caverna de Adulão. Essa caverna ficava numa planície de Judá, em torno de 26 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. 26 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. E nós percebemos por algumas ações de Davi, nesse relato, nesse texto que lemos, que Davi estava bem confuso, bem perturbado, por essa questão que já durava há 10 anos. E o mesmo guerreiro destemido, que venceu o gigante Golias, que amedrontava todo o exército, apenas com uma funda, e ele diz que a sua vitória se daria no nome do Senhor, ou seja, toda a confiança de Davi estava no Senhor, nos Deus de Israel, e não na capacidade dele, ou na arma que ele tinha na mão. Agora esse mesmo guerreiro
teme e vacila na fé. Nós vamos observar essa questão porque Davi buscou primeiro refúgio nos sacerdotes, a Samuel. Depois ele buscou refúgio no meio dos inimigos, filisteus. E por último, ele se esconde numa caverna. Diante da mentira, ou por causa da mentira que ele contou ao sacerdote Aimeleque, nós sabemos a tragédia que causou. Saul mandou matar todos os sacerdotes, por causa da mentira de Davi. Diante dos filisteus, quando ele se deu conta que era conhecido pelos inimigos na Filístia, ele se finge de doido. Começa a babar e a baba escorre pela barba, para poder se desvencilhar e fugir dos inimigos. Então, um homem perturbado, um homem que precisa mentir para poder se livrar do seu inimigo. E aí então ele busca refúgio no rei de Moabe, que também não era um povo bem quisto pelo povo de Israel. Então nós vemos que Davi estava perturbado, estava com a sua fé vacilante naquele momento. Já não tinha mais tanto a confiança que ele tinha em Deus. E ele relata isso no Salmo 57, 142, que os escritores atribuem esses salmos como escrito na época em que Davi estava na caverna de Adulão. E tanto no Salmo 57 como no 142 nós vemos a angústia no coração de Davi, a preocupação no coração de Davi, o lamento de Davi diante dessa situação. Davi precisava de um lugar para acalmar, para se esconder. E aí nosso tópico primeiro dessa mensagem é exatamente o que diz no versículo 1, que Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Essa caverna serviu de refúgio, de abrigo, de esconderijo para Davi. Davi precisava de um lugar para parar, sossegar. E ele relata no final do versículo 3 exatamente qual o propósito dele ir parar naquela caverna. Olha o que ele diz na parte B do versículo 3. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi está dizendo, eu vou ficar aqui nesse lugar, eu vou parar aqui agora, eu vou sossegar, vou deixar a pressão baixar um pouco, até que eu saiba qual o propósito de Deus, como que Deus irá me livrar dessa situação. Então Davi retirou-se e se refugiou na caverna de Adulão, para se proteger das constantes perseguições e ameaças de Saul, que procurava a todo custo tirar a vida de Davi. Adulão em hebraico significa refúgio, abrigo, esconderijo, mas também significa justiça, lugar onde Deus exerce justiça. E esse era o pensamento, era a vontade de Davi, que Deus fizesse justiça a ele naquela situação, porque com certeza ele não aguentava mais fugir, se esconder, andar com medo, insegurança, buscar refúgio num lugar, no outro, ao ponto de ter que mentir para conseguir mantimento, alimento. Foi isso que ele fez diante de Aimeleque. Chegou para o sacerdote e disse, olha, o rei me mandou numa missão urgente e eu não consegui pegar armas nem alimento, você tem algum alimento para nos dar? E o sacerdote diz, temos só o pão da proposição, que é o pão sagrado. Como estão os seus moços? E ele diz, olha, se absteram de sexo, disso, daquilo, estão puros. O sacerdote libera o alimento. Então nós vemos aqui a situação precária de Davi.
a ponto de ter que mentir para conseguir alimento. Então ele chega nessa caverna para deixar a pressão baixar e esperar ali até que Deus lhe mostrasse o que havia de fazer com ele. Então, em primeiro ponto, essa caverna é um lugar de refúgio para Davi. Mas há um ensinamento para nossas vidas. Existe um momento, meus irmãos, que nós precisamos, mesmo em plena solidão, precisamos silenciar o nosso coração. Precisamos silenciar a nossa mente para que possamos ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes estamos nessa loucura, nesse turbilhão de pensamento, de preocupação. Não precisa nem estar na atividade, trabalhando, mas o simples fato da solidão, muitas vezes vem muitos pensamentos, muita preocupação, muita angústia, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Davi nos ensina que em meio a nossas lutas, a nossa correria, precisamos tirar um tempo para silenciar a nossa mente, o nosso coração, para poder ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer. Esse é um grande ensinamento para nossas vidas. Mas no segundo ponto, no versículo 1, parte B, e 3 da parte A caverna também foi um lugar de reconciliação para Davi. Olha o que diz a parte B do versículo 1. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Parte A do versículo 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba que Deus há de fazer de mim. Então a caverna nesse momento foi para Davi um lugar de reconciliação. Toda a família de Davi se ajuntou a ele no exílio. E nós temos que observar que para que toda a família de Davi tivesse se reunido com ele naquele lugar, os seus irmãos que faziam parte do exército de Saul precisaram desertar, para que pudesse também se exilar com Davi. Eles abandonaram o exército de Saul para tornar-se também fugitivos como Davi. Então, uma situação de reconciliação, mas uma situação de angústia. E por que a família de Davi, quando sabe que ele está exilado numa caverna, se reúne com ele? Havia um grande risco de Saul tentar matar toda a família de Davi, como matou todos os sacerdotes, para se vingar de Davi. Então, qual a atitude que a família toma? Vamos nos reunir com ele. Vamos nos reunir onde ele está. Assim ele pode nos proteger. Então, na caverna, Davi não apenas se reconciliou com a família, mas no versículo 3 que nós lemos, ele também cuidou para que elas tivessem segurança. Davi tratou de os levar para o rei de Moabe e acampou na fortaleza conhecida como Massada, que está no versículo 4. Você pode perguntar, por que Davi levou sua família para Moabe? Nós sabemos que a bisavó de Davi, a Ruth, era moabita. Então, com certeza, a família dos pais de Davi, de Jessé, ainda havia muitos parentes em Moabe. Então, nós podemos entender que esse parentesco de Davi com o povo de Moabe pode ter lhe aberto a porta para que ele pudesse levar sua família para ser acolhida. E uma vez que o rei de Moabe era inimigo de Saul, Saul não ia invadir Moabe para pegar a família de Davi. Então nós vemos aqui mais uma vez o homem
que conclama em tantos salmos a sua confiança em Deus, dos Deus de Israel, atribui todas as vitórias da guerra, né? Não na força do braço dele, mas no poder do seu Deus, agora já não tem mais tanto essa segurança e busca refúgio nos homens. Então nós vemos o quanto aquela situação trazia perturbação para Davi. Então nós entendemos que esse momento de solidão de Davi lhe ocasionou uma reconciliação com sua família. Nós aprendemos uma coisa: mesmo nos momentos difíceis, momentos de solidão, de afastamento, quem sabe essa é a oportunidade da família se reconciliar, se reunir para amenizar essa solidão, esse afastamento. Estamos lidando com o caso de uma família, de um senhor muito doente, que tem 3 filhos, mas os filhos o abandonaram. E ele vive perturbado, assim como Davi, tendo que pleitear algumas coisas na justiça, para ver se ganha a atenção dos filhos, uma ajuda dos filhos. Isso é perturbador, isso é enlouquecedor, isso é muito triste. Essa falta de reconciliação, essa falta de arrependimento, de perdão, para que a família possa se unir e se fortalecer. E nós precisamos aprender com Davi, com essa atitude de sua família, embora de uma forma equivocada, para se proteger também, mas há uma reunião. Se uniram naquele momento de dificuldade, naquele momento de dor de Davi. A família estava reunida e com certeza isso foi encorajador para ele, foi curador para ele. A certeza de saber que diante de todo obstáculo que estava diante dele, sua família estava com ele. Com certeza isso foi encorajador para Davi. Mas em terceiro lugar, a caverna foi um lugar de reconhecimento e restauração. Na caverna, a família de Davi o reconheceu como rei. O fato deles irem à caverna se unir com Davi, automaticamente eles estão declarando que o reconhecem realmente como o futuro rei de Israel. Porque se nós analisarmos, e a Bíblia diz bem claro, o quanto a família de Davi o desvalorizava. Nós vemos esse fato quando Samuel vai à casa de seu pai Jessé para ungir um rei que Deus havia escolhido naquela família. E nós vemos o pouco caso que a família faz com ele. Não o considera. E Davi tenta de todas as formas provar o seu valor. Mas agora, quando ouviram que Davi ali estava, todos se reuniram a Davi. Nós vemos esse desdém também, esse pouco caso, essa desvalorização, quando Davi chega no campo que vai levando alimento para os seus irmãos que estão em guerra. Nós sabemos das palavras que os irmãos deles falam para ele, chamam de curioso, de mexeriqueiro, que ele estava ali para ver o que estava acontecendo, até que Davi se posiciona para derrotar Golias diante de todos eles. Então nós vemos o quanto a família de Davi o desvalorizava, o menosprezava, mas agora eles o reconhecem como o rei de Israel e se refugiam nele. Mas nós vemos também que não foi só a família de Davi que o reconheceu, mas a caverna também foi um lugar de restauração. Na liderança de Davi, muitos homens desprezados se tornaram em um exército de valentes, se tornaram vencedores,
se tornaram ministros e governadores. E nós sabemos que eram homens que estavam em aperto, pessoas perseguidas como Davi, homens que estavam endividados e não tinham como pagar essas dívidas e haviam se tornado escravos e homens de espírito amargurado. Olha a qualidade das pessoas que chegaram para se reunir com Davi naquela caverna. Mas os desamparados foram acolhidos, os enfraquecidos foram fortalecidos e encorajados, e os desanimados foram animados. A grande lição de Davi para esses homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam também aprender a sofrer com ele, começando naquela situação. Podemos comparar Davi a Cristo, que se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos e aos pecadores, e todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do seu reino. Então nós vemos que essa caverna de Davi foi um lugar de reconhecimento, de valorização à sua pessoa, mas também uma oportunidade de restauração para esses homens. Há um grande ensinamento para nossas vidas, que independente da situação em que estivermos, aqueles que têm o Espírito de Deus sempre estarão capacitados e preparados para ter uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Aqueles que têm o Espírito Santo, como Davi tinha, sempre, como Paulo diz, ainda que estejam amassados, derrotados, ainda que estejam afligidos pelas lutas, Deus sempre capacitará para restaurar outras pessoas, aqueles que vierem até você. Quantas vezes nós nos deparamos com uma situação de alguém que chega até nós, buscando a nossa ajuda, e nós dizemos assim: meu Deus, é eu que estou precisando de ajuda, olha a minha luta, e essa pessoa vem até mim em busca de ajuda, de uma palavra, de uma oração. Quantas vezes nós nos deparamos com uma situação como essa? Não é verdade? Senhor, é eu que estou precisando de ajuda. É porque não somos nós, porque não era Davi, era o Espírito Santo que estava sobre ele. Davi não foi apenas reconhecido, mas também reconheceu o valor daqueles homens. Quem tem o olhar de Cristo, meus irmãos, sempre encontrará algum valor nas pessoas. O mundo, a sociedade diz assim: isso aí não vale nada, isso aí é um drogado, é um bêbado, é um ladrão. Mas aquele que tem o Espírito Santo olha para ele e diz assim: não, esse aí é um filho de Deus, pode ser um pregador do Evangelho. Então vamos investir nele, vamos ajudá-lo. Quantos ladrões, quantas prostitutas se convertem ao Evangelho e viram homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo? Porque alguém acreditou neles. Porque eles não são apenas a imagem que a sociedade faz, mas por trás dessas pessoas há alguém com a imagem e semelhança de Deus. Davi conseguiu ver naqueles homens valores que a sociedade não dava. E nós que temos o Espírito Santo, temos essa capacidade, Deus nos deu essa capacidade de enxergar valores nas pessoas, por mais esfarrapado que seja. Independente da situação que estejamos, o Espírito Santo sempre nos capacitará para ter uma palavra de esperança àquele que nos procurar. E por último, versículo 4 e 5. Trouxe perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi:
não fique nesse lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. A caverna foi um lugar de tratamento, meus irmãos, na vida de Davi. Ele precisava parar, precisava ser tratado. Davi precisava reorganizar valores dentro de si, na sua mente, no seu coração. Precisava colocar em ordem aquilo que realmente era importante para ele, tanto no momento como no futuro, quando ele se assentasse no reino, no trono. Imaginemos que Davi saiu do campo das ovelhas. Ele foi ao campo de batalha apenas para levar mantimento aos irmãos que estavam em guerra. Davi saiu do campo das ovelhas para o campo de batalha. E numa ação do Espírito Santo, ele se torna um homem famoso em toda a nação, um homem conhecido, um homem aplaudido em toda a nação. E aí, nós sabemos do cântico que, acho que no versículo 21, que fala que as mulheres começaram a cantar a valentia de Davi, que Saul havia matado milhares, mas Davi havia matado 10 milhares. E essa música foi quem ocasionou toda essa crise de ciúme, de medo e de ira no coração de Saul contra Davi. Então, um homem que até então era um pastor de ovelhas, mas agora torna-se um guerreiro e mata o principal inimigo de Israel, e torna-se um homem valente na guerra. Podemos dizer que Davi viralizou na rede, postou um vídeo lá e da noite para o dia se tornou famoso. E agora como lidar com essa fama? Como lidar com tudo isso? Né? Será que preciso fazer mais conteúdos? Não é assim a nossa realidade? As pessoas lutam para viralizar com um vídeo para se tornar famoso da noite para o dia. Davi viralizou, não por ele, mas pelo Espírito Santo que estava nele, se tornou um boom em toda a nação. Mas isso não trouxe benefício para ele, pelo contrário, trouxe um grande problema. Precisou por 10 anos fugir de Saul. E agora ele precisa parar e reorganizar os valores, porque embora Davi fosse o rei ungido de Israel, ele ainda não era o rei que governava. Ainda havia outro rei no lugar dele. Então, meus irmãos, nós entendemos que Davi precisava parar. Agora imaginemos a seguinte situação. Davi está numa fortaleza em Moabe que chamava Massada. Estava seguro, estava ali tranquilo, guardado, escondido do rei. Mas Deus levanta o profeta e diz assim: olha, Davi, você precisa sair desse lugar seguro, precisa voltar lá para ajudar. Davi deve ter ficado meio perturbado e ter dito assim: mas como? Eu vou lá para o território inimigo? Eu vou me entregar para Saul? Porque era isso que o profeta estava dizendo: você precisa sair desse lugar seguro e voltar lá para a nação, para o meio do teu povo. Não é bom que você se afaste do teu povo. O profeta manda que ele volte para o território inimigo. Mas aqui há um grande ensinamento da parte de Deus para Davi e para nós também. Davi estava, pelo seu momento de dificuldade, estava buscando refúgio nos homens. Buscou no sacerdote, buscou nos filisteus e buscou agora em Moabe. O que é que Deus está ensinando, quer ensinar para Davi? Que o seu verdadeiro refúgio não são os homens, mas é o próprio Deus. Davi precisava novamente renovar dentro de si a fé
que lhe dava segurança, que lhe deu segurança para matar Golias. E não se refugiar apenas numa fortaleza, mas precisava novamente voltar a aprender a se refugiar em Deus. Ele precisava renovar dentro dele que a sua segurança estava em Deus. Era Deus que iria lhe guardar de Saul. E isso nos ensina muitas coisas. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa segurança num monte de coisas externas e nos esquecemos de colocar a nossa segurança em Deus. A nossa segurança, a nossa providência, tudo que nós precisamos está em Deus. Ele é a fonte de todas as coisas perfeita, como diz em Tiago. E Ele não muda. Tiago diz que Ele é imutável, não tem variação. Davi precisava novamente entender isso, que o seu verdadeiro refúgio é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós entendemos que as cavernas, os vales, os desertos não são estados permanentes e sim temporários. Por mais pedregosos que sejam os vales, por mais extensos que sejam os desertos e por mais sombrios que sejam as cavernas, são apenas lugares de passagem. Não são, jamais serão o estado definitivo de nossas vidas, mas momentos de aprendizado, amadurecimento e crescimento. Hebreus 11, 38. Aprendamos, antes de tudo, a nos refugiar em Deus. Seja na luta, na adversidade, busquemos refúgio em Cristo. Amém?